perde mais aqui quando derrota é o diretor, é o presidente, eu que perco. Aliás, eu nunca ganhei um jogo. Quando ganha é o time, quando perde sou eu. É que você não quer recordar a história boa do Goiás, quer recordar só a história ruim. Do ano, praticamente no início do ano, senhor Ailê, o senhor disse que o Goiás teria que voltar para a Série A, que o Goiás não poderia brincar na Série B. O que aconteceu com o Goiás, então, parece que está patinando nessa Série B? Se eu soubesse, eu teria resolvido. Eu tenho 85 anos, eu tenho 58 de Goiás, então acho, se eu fiz certo ou errado, eu fiz. Eu acompanhei o Goiás junto com o Ailê por mais de 30 anos. Em todos os jogos do Goiás, em qualquer lugar, em qualquer praça esportiva. Seu Ailê e Goiás, eu disse isso lá atrás, que enquanto existir o Goiás Esporte Clube, onde estiver o Goiás, em qualquer parte do mundo, seu Ailê também estará presente, porque o que eu sei da história, né, que a gente procura também saber, sabe que o Goiás se tornou esse clube grande, essa potência, muito graças a tudo que o seu Ailê fez aqui pelo Goiás. O seu Ailê foi o cara que construiu isso tudo, né? Junto com a família Pinheiro. Desculpa. É só ver isso aqui, a estrutura que o Goiás tem. Eu joguei em muitos outros clubes. Na época não tem a estrutura que o Goiás tem. Desculpa, emocionado, mas só gratidão. O Goiás é grande, graças ao seu Ailê, a família, que construiu esse patrimônio todo que o Goiás tem. Gostaria que lembrasse com amor, com muita oração pelo espírito dele hoje. Eu sempre falei, gente, nós temos que valorizar o Ailê Pinheiro, porque o Ailê Pinheiro, ele esteve presente em todos os momentos. Nas nossas dificuldades, ele chegava e resolvia. Então, acho que com o tempo, que só ali diria, o tempo cura o queijo. Então, eu acho que o tempo vai fazer essa questão dessa transição, vamos dizer assim, não é substituição, porque o seu Ailê é insubstituível aqui no Goiás. Ele acabou me fazendo uma proposta no dia 27 de dezembro. Ele pagou a minha multa ao Vila e eu, sem apresentar no Vila, rescindi o contrato, paguei uma multa e fui para o Goiás. Aí sim nossa relação pegou. Meu pai foi engraxate na Vida de Goiás, meu pai foi office boy de uma concessionária Ford, depois virou peceiro nisso aí. Meu pai dormia no banco da calçada da Vida de Goiás. E ele tinha 16 anos, 17 anos, para poder alimentar quando minha avó estava sendo tratada no hospital. Ele ficava doente, mandei no médico poder vir aqui no jogo. Ele veio no jogo com câncer já, contra o parecer médico, veio de máscara aqui no meio da pandemia e veio no jogo, foi o último jogo que ele veio. E acho que um mês antes da morte dele, 2 meses do falecimento dele, ele teve que ir antes da final do Goiano com o Atlético. Ele queria ficar pro jogo, então eu quero ir lá. Então ele ficou aqui, o jogo era 4 horas da tarde, ele chegou aqui 1 hora da tarde, abraçou os jogadores, ficou aqui sentado, eu tenho uma foto e vídeo bem aqui, ficou olhando isso aqui assim, ó. A última entrevista dele. O Rogério é muito melhor do que eu. Isso é falácia. Nunca serei, nem 10% que foi. O relacionamento com o Ailê era dos melhores possíveis. Ele sempre orientando, dando as suas opiniões. Tínhamos algumas divergências, mas é normal dentro do futebol, do que a gente seguia. Mas fomos na época o primeiro tricampeonato do Goiás. Para a gente foi uma gratidão muito grande conquistar aquele tricampeonato naquela época. As dificuldades eram enormes, mas o Ailê sempre socorria a gente. Ele não deixava, como dizia antigamente, a peteca cair. Ele sempre apoiava em todos os sentidos que você possa imaginar. Pessoalmente,
acompanhando os treinamentos, acompanhando o dia a dia do clube. Financeiramente também, a hora que apertava, não tem dúvida que ele solucionava os problemas do Goiás. Em 2019 ele ia com mais frequência, acompanhar os treinos, falar com a gente às vezes ali no vestiário também. Depois veio a pandemia também, ele naturalmente ficou um pouco mais afastado. Depois de 2021 a gente tem o acesso, ele sempre que podia estava presente também, sempre conversando, falando com a gente. Mas eu pude estar com ele bastante tempo, né? Porque ele conseguiu ir bastante vezes ao CT. Depois em 2022 diminuiu um pouco, né? Mas acho que esse período ainda conseguimos ouvir muito e aprender muito com ele. Se não fosse ele sentar com a gente, na época era o Raimundo, se não me engano o presidente, ele não deu conta de renovar nosso contrato. Era o meu e do Aloysio, eram os jogadores mais caros na época. Chamaram ele da HP, ele teve que vir pra sentar com a gente, puxou nossa orelha. É só gratidão. Meu contato com o Sr. Alê foi muito grande porque o Sr. Alê foi o dirigente que ele sempre esteve ao lado do clube. E nós, como torcedor, eu principalmente como torcedor, desde quando eu comecei a torcer por Goiás, eu frequentei muito o clube. A Serrinha aqui, quando eu comecei, só tinha o ginásio esporte, o campo de futebol lá atrás e mais nada. Esse aqui não tinha nada. Então, o Sr. Alê sempre esteve por aqui, sempre tinha uma comemoração do Goiás. O Sr. Alê sempre esteve presente em todas essas comemorações. Então, meu contato com ele foi muito grande. Graças a Deus, durante a existência dele, eu tive vários contatos com ele. Quando ele chegava aqui, a gente olhava assim pra cara dele para saber como é que tava o humor do seu Ailê, né? Se o seu Ailê tivesse daqueles dias, o pessoal já não liberava ele, porque o seu Ailê era muito rigoroso, não compactuava com erro. Essa última vez que ele teve aqui, essa última entrevista no estádio Alê Pinheiro, eu estava presente, eu tinha retornado na assessoria e foi um dia que ele estava muito feliz pelas homenagens que ele recebeu. Mas o seu Ailê era isso, era um cara muito sério, muito correto, não compactuava com erro. E eu sempre fui assim, por ter essa proximidade do seu Ailê de muitos anos, eu posso falar que eu levei muito mais bronca do seu Ailê do que elogio, né? Muito puxão de orelha, muita bronca. E eu sempre soube levar isso, né? Eu sempre falava para ele, seu Ailê, eu prefiro muito mais puxão de orelha, uma bronca, chamar a atenção do que elogio, porque com o senhor eu aprendo muito com isso. Então era isso, o seu Ailê quando chegava aqui no Goiás, era o respeito por todos, né? Todo mundo admirava demais o seu Ailê, mas tinha vezes realmente que quando ele chegava aqui daquele jeito, a gente chama de pá virada, o pessoal já ficava um pouco pé atrás, porque sabia que tinha algum problema aqui no Goiás para ele resolver. Ele estava na dificuldade e eu sempre como um sonhador, e aí nós fizemos um Goiás muito forte. O seu Ailê foi fundamental, sempre, sempre, sempre. Eu tenho uma coisa comigo, todo mundo ia muito na HP falar com ele. Durante nossa convivência, se eu fui na HP 6 vezes foi muito. E sempre que eu fui, ele atendia os meus pedidos. O seu Ailê para mim foi um pai, foi um amigo, foi um irmão, foi uma pessoa que me deu todas as condições de ser treinador do Goiás, no apoio, na cobrança, no seu jeito de ser. Todo mundo sabe que o Ailê era um apaixonado do clube, tinha uma visão grande, queria ver o Goiás forte, que o Goiás veio tão pequeno, né? O Goiás era dos 33 torcedores e o Goiás cresceu e evoluiu sobre a batuta do Ailê Pinheiro. Isso aí é que é inegável, ninguém pode destruir. Foi um dos maiores dirigentes do Brasil, não por ser amigo dele, mas eu acompanhava reuniões fora do Goiás, na CBF, em outras federações, então era muito respeitado. Ele comprou aquela área do CT junto com o meu tio Edmo. O meu tio Edmo, meu pai me deu ter comprado aquela área para as empresas. Aquela área não foi paga 100% com o dinheiro do Goiás. Nós temos dentro do cofre na HP, que era dele, que nós abrimos, tá lá a doação do meu pai e do meu tio, 50% do CT, que faltou dinheiro. O meu pai deixava de viajar com os netos para viajar com os jogadores, com os filhos, com os netos. Meu pai deixava de viajar com a esposa dele para viajar com o Goiás. Meu pai tirava o dinheiro do bolso dele, muito dinheiro. Não quero que falar os valores, mas tem tudo. Na abertura do inventário, abriu o cofre, tem um tanto assim de cheque de pessoas do Goiás, que nunca cobrou. Então, meu pai era muito direto também. Então ele respeitava por causa disso. Meu pai não dava cano em ninguém. Meu pai falou com eles, cumpria. Botou essa ideia no Goiás sem pagar em dia, pagar tudo e todos. Ele é respeitado por isso. E eu tava com a minha esposa assim, parado, e chegaram 3 meninas, 3 mulheres, né?
me abordaram, perguntaram se eu era o Tadeu, perguntaram se elas poderiam me contar uma história. Eu falei que claro que sim, né? Ela falou que o seu Ailê falava com muito carinho de você e sempre que estava assistindo os jogos do Goiás, você se destacava, ele ficava muito feliz e às vezes até emocionado. E aí, assim, até me tremeu as pernas ouvir isso, porque como eu disse, a gente convive mais no CT, né? E a gente talvez não tenha noção do carinho que as pessoas têm pela gente e ainda mais ter esse carinho dele, então com certeza me fez ainda ter mais orgulho de estar aqui representando o clube que ele tanto amava, que ele tanto ama, né? Eu, por ser pouco tempo, mas como eu falei, de ter a aprovação dele para poder estar aqui vestindo a camisa do Goiás, para mim é um orgulho que eu vou carregar sempre no meu peito. É um dos maiores presidentes, um dos maiores gestores do Goiás Esporte Clube. Num jogo contra uma semifinal, quartas de finais, eu não lembro, contra o Internacional, o pessoal da França veio só para comprar o Aloysio. E aí eu arrebentei nesse jogo, fiz 2 gols, tô no exame antidope. Aí o Raimundo, o diretor na época, me chama, me pedindo para me encontrar no Piquiras, no Marista, onde estava lá o Papai Ailê, junto com a diretoria do Saint-Étienne, os franceses, o presidente Alain Bompard, Gerard Soler e os uruguaios que estavam trazendo a negociação para o Aloysio. E aí foi onde que eu falei, o Papai Ailê tem essa moral, porque se não fosse ele, eu não teria ido para a França. Claro, foi o meu futebol, no momento que eu brilhei naquele jogo, mas ele teve essa influência. E ele é conhecido para o Brasil todo e para fora, né, pela sua liderança aqui no Goiás, a família Pinheiro, né? E ele sempre atuando. Ele sempre era uma pessoa assim que, aonde você chegava, que você ali estava, ele sempre brincava muito com você. Tanto é que quando ele ia falar em futebol, ele falava assim para os nossos adversários: nós não vencemos, nós batemos no fulano. Eu achava bom ele falar aquilo. Nós batemos no fulano, que era antigamente falava, era isso, né? Nós vencemos. Então, o Ailê para mim foi tudo. Um grande idealizador, um grande dirigente, foi o maior dirigente de todos os tempos, eu acho que do Brasil. Eu tenho certeza que eu ensinei vários torcedores a torcer. Então eu falo para eles, vocês têm que ver a história, vocês têm que ver o passado do Goiás, o que nós passamos aqui, para vocês, às vezes, elogiar ou criticar. Então vocês têm que ter uma sabedoria de olhar o passado, a história do Goiás, para ser um grande torcedor. Um dia você vai ter história também, você vai participar. Então, para isso, você tem que olhar o passado, tem que olhar as pessoas que dirigiram, como é que foi dirigido, espelhar nesses dirigentes bons, para levar esse time aqui sempre para frente. Teve o sonho de construir esse estádio, foi dele. O sonho de um centro de treinamento junto com o seu Edmo, o irmão dele, uma ideia dos dois, de um Goiás grande. O seu Ailê, nessa última entrevista dele aqui, né, tava chuviscando. Aí eu fui pegar um guarda-chuva que ele tava de cá para atravessar para cá. Aí eu fui pegar um guarda-chuva. Falei: olha, eu vou pegar um guarda-chuva. Eu não sou de açúcar, pode deixar. Só para atravessar aqui, não quis. Então ele era desse jeito. Mas quando ele chegava aqui, tipo, a virada, meu amigo, você podia... Corre que o homem está para resolver problema. Resolvia. O seu Ailê é uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito humana dentro do estilo dele. A nossa relação no futebol foi sensacional. Sensacional. Tudo que eu consegui no Goiás teve sempre a mão do seu Ailê. Sempre o apoio do seu Ailê. E como homem também, eu aprendi muito com ele. Muito mesmo com ele. Eu lembro que na minha última passagem no Goiás, eu fui dispensado, demitido, e ele ligou para mim, após a minha demissão, e falou bem assim: olha, você sabe que eu te contratei 5 vezes, eu te contratei 6 vezes, mas eu só te demiti 5, porque agora não fui eu que demiti não, foi esse povo que está aí dentro do clube. E foi assim. Ele me contratava, ele me demitia, ele me buscava de novo, e a nossa relação sempre foi muito prazerosa, mas muito prazerosa. A paixão era enorme. Ele tinha 2 paixões na vida, eu digo 3. Ele tinha paixão pela família dele, pelos filhos, pelos netos, tinha paixão pelo Nelore, uma das atividades dele, que ele era apaixonado no Nelore, mas o Goiás estava acima.
não da família e dos filhos, mas ele estava acima das outras atividades dele. A paixão dele era contagiante, era impressionante. Ele acompanhava as obras, ele tinha um carinho muito grande com as divisões de base do Goiás, os garotos, sub-15, 17, 20. Ele tinha uma paixão extrema e tinha um carinho muito grande e um respeito muito grande por todos que trabalhavam no Goiás, e os próprios jogadores da época são testemunha, alguns testemunha viva que o que ele representava para o Goiás. Era duro, mas um coração enorme. Tudo o que ele fazia no final era para o bem do Goiás. Foi 1 ano, 2 anos, isso foi mais de 30, 40 anos. Então a gente sente muita falta. Eu, particularmente, sinto muita falta dele, muita. Porque ele marcou muito. Esse convívio diário que a gente tinha durante todo esse tempo é que deixa a gente, às vezes, se desculpa, mas um pouco emocionado. Eu vi isso aqui, né? Eu vi o dia que meu pai veio com o topoco marcar o terreno, aqui era um brejo, um capinzão alto. Eu estava aqui dentro, com ele junto. Eu lembro, início da minha adolescência, né, como se fosse hoje. Nós tínhamos um caminhão azul, um 321, carroceria de madeira. Tinha um caminhão na fazenda. Era esse caminhão. Ele foi com o motorista. Eu tenho a imagem dele aqui, mas não lembro o nome dele. Lorivan, já falecido. Foram buscar o Paulo Lopes, arrumou essa grama lá em Silvânia. Ele foi. Essa grama foi descarregada lá no Campo 1 do Jovirão. Acho que foi em 1981. Eu tinha 11 anos, 12 anos. Eu estava lá esperando o caminhão chegar. O caminhão barulhento, todo apodrecido, um azul velho. Vidro fechava, porta amarrada. Eu sempre estava conversando com ele, aprendendo as grandes decisões que teve no Goiás na sala dele. Bronca em treinador. Meu pai brigando escalar o Arley. Meu pai brigando escalar o Danilo. Dando duro em treinador, dando dura no Fernandão, dando dura no Danilo, dando dura no Cacau. Quem sou eu para falar de Alê Pinheiro, né? Mas as pessoas, jogadores novos que chegam, sempre perguntam, né? E aqueles que sempre perguntam, eu procuro passar um pouco que eu sei dele, para que eles entendam também o tamanho que é o Goiás Esporte Clube, por que o Goiás é essa potência toda. Então, um pouco que eu sei, eu já procuro passar para aqueles que principalmente se interessam em saber quem é o Alê Pinheiro. Nova geração talvez se preocupa com coisas tão supérfluas e esquecem de ir atrás de coisas boas, né? Principalmente para você que é torcedor mais jovem, talvez que não tem aquele interesse. Eu diria para você se interessar e for atrás de saber toda essa história do seu Alê. Para quem é Goiás de verdade, de coração, com certeza vai sentir um orgulho muito maior ainda de vestir essa camisa. Quem conhece a história dele, a grandeza dele aqui dentro desse clube, com certeza se sente orgulhoso em botar o seu manto, em vir para o estádio, ir para a rua, em dizer que realmente torce por esse clube. Então, principalmente para os novos que talvez não tiveram essa oportunidade, esse interesse, vale muito a pena e vai te fazer amar ainda mais esse clube por saber a história de alguém que deu a sua vida e fez de tudo para transformar o Goiás nessa grandeza. Tudo tinha que passar por ele. Acabava o dinheiro, era o seu Alê que ajudava nós. É um cara que vai ficar eternizado, né? Não tem jeito. Principalmente por mim, que eu tive esse contato com ele e com a família, né? Eu falo com os filhos, Paulo Rogério, na época eu não saía da casa do seu Edmo. Era uma amizade muito forte com o seu Edmo. Eu tenho só que agradecer de ter vestido essa camisa do Goiás, jogar 3 passagens, joguei 4 anos seguidos, depois tive um retorno em 2004, depois voltei em 2008 e tô aqui morando em Goiânia, represento o Goiás na Liga Nacional, no Master, e vou levar o Goiás até o resto da minha vida. E ele ia, acompanhava alguns jogadores, às vezes tinha jogadores que não estavam bem, estava extrapolando, sem condições, às vezes comprava um carro que não devia, ele dava conselho, que o certo era sempre investir num apartamento, coisas desse sentido. Era um pai, era um cara que eu fico muito emocionado de estar falando do seu Alê. Assim, ele idealizou tudo, até os últimos dias da vida dele. Ele trabalhou em prol do Goiás, tanto é que eu tive o prazer de ter tido a última homenagem feita para ele ali no painel. Eu estava presente, junto com a tia Fia e com o seu Arlindo, e o seu Alê estava lá, com aquela força, com aquele otimismo. Então, eu gostaria só de falar para ele, com muita gratidão, pela existência dele aqui no Goiás Esporte Clube, pelo ser que ele foi aqui no Goiás Esporte Clube. Onde o seu Alê chegava, parava tudo. Seja aqui no Goiás, no CT, no Serra Dourada, até mesmo com
com os adversários, com dirigentes adversários. A gente pega assim, seu Ailê, João Carneiro, dessa rivalidade de Goiás e Vila. Mas é por tudo que ele fez no Goiás, né? Foram quase 60 anos vividos aqui no Goiás, onde ele tirou muito para dar ao Goiás. Ele nunca usufruiu do Goiás para nada. Ele deu o seu tempo, ele deu a sua saúde, ele deu a sua vida pelo clube. O seu Ailê, eu sempre falo que ele teve as 3 paixões da vida dele: Goiás, o transporte público, que dava muita dor de cabeça, e gado leiteiro, gado de corte, eram as 3 paixões. Mas o respeito que todos tinham pelo seu Ailê, até mesmo dos rivais, é justamente por causa dessa postura dele, sinceridade, do jeito honesto que ele tinha com todos. Mesmo quando ele estava doente, a gente sabia que ele não ia ter muito tempo, mas quando ele chegava, a coisa mudava, sabe? Você sentia que mudava, o respeito. Para mim, até hoje, a gente sente falta do seu Ailê. Ele faz essa falta. Goiás ainda não acostumou a não ter o seu Ailê por perto, não ter a figura do seu Ailê. Momentos inesquecíveis. E um fato especial que poucas pessoas sabem, porque na vida a gratidão é tudo. É tudo. Em 2000, eu fiquei com a minha mãe enferma, em Janaúba. Ele colocou o avião dele para eu ver a minha mãe. Eu fiquei na cidade, levei minha mãe numa UTI aérea para Belo Horizonte e voltei para trabalhar. E ele deixou o avião dele à minha disposição enquanto a minha mãe estava em Belo Horizonte. Eu dava treino, eu ia a Belo Horizonte no avião dele, eu ia a Janaúba no avião dele. Minha mãe faleceu e ele me levou para Janaúba no avião dele, King, na época, e me pediu uma coisa: você vai, após o enterro da sua mãe, tem jeito de você voltar para esse jogo tão decisivo? E eu voltei, porque o senhor Ailê sempre mereceu de mim todo o carinho, toda a consideração, todo o amor. Ele era um homem destemido, um homem fiel, e tinha uma convicção enorme do que ele fazia. Que o Goiás hoje é, na realidade, o que o Ailê fez. O Ailê que trabalhou, tem mais de 50 anos trabalhando pelo Goiás. Onde você procura no Brasil hoje quem é um dirigente que dedicou uma vida ao clube. São raríssimas as exceções. Ele pode ficar despreocupado, tranquilo, que eu tenho certeza que ele está nas mãos de Deus, que Deus recebeu ele com carinho e que ele deixou muita coisa boa pra gente. Meu pai sempre falou, para quem acompanhou meu pai falava assim: o dia que eu chegasse, passasse daqui para outra, antes de subir, ele queria ficar no meio, conversar com Deus e com o diabinho. Senhor, estou para ser dono de empresa de transporte urbano, ser presidente de futebol e mexer com leite é muito peso na minha vida. E eu dei conta de fazer tudo bem feito. Se lá no céu tiver essas 3 coisas, eu quero ficar aqui embaixo. Meu pai morreu muito lúcido. Quando você para com a quimioterapia, volta a lucidez das pessoas. Meu pai morreu top de lúcido, cantou parabéns à minha irmã, e ele uma hora depois faleceu. Cantou parabéns segurando a mão da minha mãe. Eu sinto a energia do meu pai. Eu sinto que aqui dentro, então, pesa muito. Na minha vida pessoal, do café com peta, é a paixão dele, peta. Então eu tenho saudade muito da peta. Do Goiás, dos conselhos, das conversas no avião, das conversas na bica da fazenda, sobre futebol. Ali ele dava uma aula pra gente. Se essa mensagem pudesse chegar, e por que não chegar até ele, eu diria que enquanto estiver aqui representando essa camisa, vestindo essa camisa do Goiás Esporte Clube, vou estar sempre fazendo o meu melhor, dando a minha vida, se for preciso, pelo Goiás, que eu sei que é o amor da vida dele, sempre foi. Enquanto estiver aqui, farei sempre o meu melhor, não vou abrir mão de lutar por esse clube em nenhum dia, e poder honrar a história do clube, a história dele, o legado que ele deixou, todos os dias, até o dia que eu for embora e posteriormente, porque o Goiás se tornou o clube do meu coração. Então, sempre fazer o meu melhor pro Goiás e honrar sempre o nome de Ailê Pinheiro também. Porque ele, na época, sempre estava presente na Serrinha, onde a gente concentrava, no CT, e sempre procurava estar com a gente nos jogos, nos apoiando, sempre dando aquela força por fora. Tanto é que uma vez, no meu contrato do Aloysio, para renovar, se não fosse com ele, não renovaria. Eu tenho uma gratidão enorme ao seu Ailê, ao papai Ailê, que eu sempre vou reverenciar desse jeito, e o carinho que ele tinha comigo sempre, né? Eu gostaria de falar para ele que, seu Ailê, você fez tudo com muito amor, com muito carinho,
dedicou a sua vida toda ao Goiás, a sua família, que eu sei também o quanto esse pessoal de sua família foram importantes para o Goiás. Eu sei que hoje ele está assim num lugar muito iluminado, porque eu sou espírita e eu sei disso. Então eu falo para o senhor Alê, o senhor foi uma bênção que caiu para nós. Uma coisa que ficou muito marcado para mim quando o senhor Alê partiu ficou na minha memória e vai ficar o respeito dos irmãos, né? Porque o senhor Alê sempre brincava que me tinha como filho, por isso acho que chamava tanta atenção. Foi o privilégio que eu tive de acompanhar o cortejo no caminhão de corpo de bombeiros, né? Os filhos estavam, mas só o Edmundo foi, e os filhos quisessem que eu acompanhasse o Edmundo no caminhão de corpo de bombeiros, né? Foi muito emocionante o trajeto lá no CT, quando passou da porta da casa do atleta, na base, onde o senhor Alê construiu aquilo lá com tanto carinho. O senhor Alê dava um valor à categoria de base que ninguém dava. O senhor Alê tinha uma verdadeira paixão. Ídolos e ídolos do Goiás saíram da base, saíram pelo seu Alê, que brigou, que insistiu, que bancou jogadores. Foi muito emocionante ali, passar ali na casa do atleta e depois um cortejo antes de ir para o cemitério na HP. Aquilo lá me emocionou muito. Eu guardo aquilo ali com carinho pelo respeito dos filhos do senhor Alê comigo. É uma pessoa que faz falta, porque ele não se fazia muito presente. Mas quando ele aparecia no clube, todo mundo só falava uma coisa: o homem está aí, seu Alê está aí. E presidente de clube, para mim, eu tive sempre o seu Alê como presidente, tem que ser marcante. A sua presença tem que fazer as coisas acontecerem. Todo mundo tem que saber e respeitar. O senhor Alê, para mim, a minha ótica, foi o maior dirigente com quem eu trabalhei. O senhor Alê, para mim, como homem, foi um exemplo em todos os sentidos. Porque, acima de tudo, além de tudo, muito, muito ganhador no futebol e na sua vida. Saudades do senhor Alê. Depois de ter crescido aqui dentro, eu ainda consigo estar aqui dentro normalmente. Talvez dentro do camarote dele, não. Vocês não sabem, o camarote dele é torto em relação ao campo. E eu marquei, quando eu fui reformar o camarote, em 22, eu marquei na laje o lugar que ficava a cadeira dele. E a minha cadeira fica até hoje no mesmo lugar. O senhor Alê foi uma pessoa que entregou quase 60 anos da vida dele a um clube de futebol, sem ganhar um centavo. Muito pelo contrário, ele tirava e colocava aqui. O senhor Alê era diferenciado. Aqui não vai ter outro igual. É uma história que ele deixa para nós riquíssima, de lealdade, de paixão por esse clube. É difícil mencionar, até eu convivi por 50 anos com ele, isso aqui era a vida dele, 100%.